Olá, eu sou o Dr. Henrique Ribeiro, cardiologista intervencionista do INCOR, e estou aqui hoje para fazer uma revisão dos principais trabalhos que foram agora apresentados no American College em 2023 dentro da área de estrutural, hoje especificamente com enfoque no Triluminate, que foi o primeiro estudo randomizado avaliando uma terapia transcatéter para o tratamento da insuficiência tricúspide importante em pacientes sintomáticos. Esse estudo foi apresentado e publicado simultaneamente no New England e é um estudo importante porque a gente sabe que a insuficiência tricúspide é uma valvopatia que é considerada a válvula esquecida, the forgotten valve, que durante muito tempo foi deixada de lado. E a gente sabe que os pacientes que apresentam insuficiência tricúspide moderada ou importante, independente da sua etiologia, são pacientes que têm um prognóstico em longo prazo pior, com uma elevada morbimortalidade, eleva não só desfecho duro como mortalidade, mas também rehospitalização por insuficiência cardíaca e qualidade de vida. E a gente sabe que hoje o arsenal clínico ele é muito limitado, geralmente em função de diurético-terapia, e a cirurgia geralmente fica limitada para casos selecionados ou concomitante ao tratamento cirúrgico de outras valvopatias. Por outro lado, ao longo dos últimos anos, assim como para as outras valvopatias, foram desenvolvidas terapias como o TriClip, que é o mesmo clipe usado na válvula mitral, porém adaptado então para a válvula tricúspide. Então até então essa terapia vinha sendo avaliada em registros prospectivos, mas faltava de fato um estudo consistente, bem feito, randomizado, avaliando essa terapia em pacientes de mais alto risco cirúrgico. Esse procedimento então ele é feito sob anestesia geral, por via venosa femoral, guiado por eco e fluoroscopia. E esse aqui é o dispositivo. Então, ressalto para os senhores que os clipes utilizados no TriClip são os mesmos para a mitral, na sua geração 4 já disponível para uso em nosso país. A geração 4 ela teve uma característica muito importante desses clipes terem basicamente 4 clipes que são de larguras diferentes, então você tem largura de 4 e 6 milímetros e também de comprimentos distintos, você tem um comprimento trabalhável aí em cerca de 9 milímetros e 12 milímetros. Então com isso a gente tem 4 tamanhos de clipes que podem ser ajustados para a anatomia de cada paciente individualmente. Então a grande diferença do TriClip em relação ao MitraClip, na verdade não é o clipe em si, mas fundamentalmente o sistema de entrega, que houve uma série de adaptações dos knobs, das curvas, do sistema de entrega, do delivery system, que foi adaptado então para a situação da terapia da válvula tricúspide. Na esmagadora maioria desses pacientes sempre se clipa o folheto septal e junto com o folheto septal se clipa outro folheto, geralmente o folheto posterior. Então é uma terapia bastante interessante que ainda não está disponível em nosso meio e seguramente no futuro próximo, à luz desse estudo, deve estar disponível para uso comercial no nosso país. Então, nesse estudo foram incluídos pacientes com insuficiência tricúspide importante, sintomáticos, sob terapia médica. Então, isso foi um ponto importante, que antes da inclusão no Triluminate, esses pacientes eram acompanhados por 30 dias para realmente confirmar que a terapia médica estava otimizada, em especial com a diurético-terapia, para depois haver então a inclusão no estudo. Outro ponto muito importante é que não há um score de risco específico para tricúspide, para tratamento cirúrgico. Então foi muito à luz da decisão do Heart Team, buscando pacientes de mais alto risco, seja intermediário ou alto risco. Foram excluídos, então, pacientes que tinham indicação de intervenção em outra valvopatia,
pacientes com hipertensão pulmonar muito significativa, né, acima de em torno de 70 milímetros de mercúrio, pacientes com disfunção ventricular muito significativa e aqueles pacientes que não tinham uma anatomia, né, que fosse factível para a realização do TriClip. Então, em resumo, né, o TriLuminate foi um estudo prospectivo, randomizado, controlado e multicêntrico, envolvendo centros nos Estados Unidos, Europa e no Canadá. Foram selecionados desses 80 centros 450 pacientes e ao final foram randomizados 350 pacientes, né, com um desfecho completo de 12 meses. Então, o desfecho primário desse estudo, né, foi um composto de mortalidade ou necessidade de cirurgia da válvula tricúspide, ressuscitação por insuficiência cardíaca e qualidade de vida, né, o incremento, a melhora da qualidade de vida em pelo menos 15 pontos, como determinado pelo Kansas, né, que é um score, um questionário bastante conhecido e muito utilizado dentro do mundo da insuficiência cardíaca, né, e a avaliação em 12 meses, né, foi uma avaliação hierárquica, né, por esse método de Finkelstein e Schoenfeld, que basicamente ele hierarquiza, né, de acordo com aquilo que vai acontecendo ao longo do tempo primeiro. Né? Então, é um modelo interessante, né, porque, por exemplo, às vezes o paciente não morreu naquele período, mas piorou a qualidade de vida, ou teve uma hospitalização por insuficiência cardíaca, e isso vai acontecendo ao longo do estudo e o mesmo paciente às vezes tem vários desfechos, né? Então essa é uma análise interessante que não simplesmente para ali a análise a partir do momento que acontece um dos desfechos e ela vai de maneira hierárquica colocando esses desfechos ao longo desse período. E como desfechos secundários, né? Desfechos de efeitos adversos, né, em relação à terapia, principalmente, né, depois da realização ali do procedimento, seja complicação vascular, sangramento, necessidade de cirurgia por complicação do dispositivo, a mudança, né, da qualidade de vida até 12 meses, a redução da regurgitação tricúspide e a melhora da qualidade de vida pelo teste de caminhada de 6 minutos. A idade média dessa população foi de quase 80 anos, cerca de 78 anos, né? Discretamente mais pacientes do sexo feminino, em torno de 54%, 55%. Presença de fibrilação atrial muito grande, né? Praticamente 90% dos pacientes tinham fibrilação atrial e muitas comorbidades, né? Então, realmente uma população de muito alto risco, presença de hipertensão arterial, AVC prévio, diabetes, doença coronária, DPOC e a doença renal crônica também bastante prevalente em cerca de 1/3 desses pacientes, então denotando de fato uma população de bastante alto risco. Mais ou menos um pouco mais de 10% já com terapia, inclusive de ressincronização, né? E muitos pacientes também com terapias valvares, intervenções valvares prévias, né? Seja na válvula aórtica, cirurgia mitral, entre outras. E por fim, né, a questão de medicação, né? Então vejam que a terapia é bastante otimizada, né? E praticamente 90% dos pacientes com diurético terapia em altas doses. Em relação então ao desfecho primário do estudo hierárquico, né, vejam, senhores, que houve então um benefício, né, do desfecho combinado da terapia, né, do TriClip em relação ao tratamento clínico isolado, né, nesse estudo randomizado TriLuminate, então mostrando que houve um benefício dessa terapia, né, do TriClip para o desfecho combinado, né, do estudo. E de maneira interessante, né, quando a gente avalia, né, esses desfechos em separado, vejam que o principal benefício do TriClip nessa população se deveu à melhora de qualidade de vida, né, pelo Kansas City,
que praticamente não houve modificação no grupo controle e houve um aumento, né, do Kansas City para ao redor de 12 nesse segmento, então, de 12 meses. E outro ponto importante é que a terapia, de fato, ela foi eficaz na redução, né, da regurgitação tricúspide. Né? Então, vejam que o que o estudo considerou, né, como uma redução, né, da regurgitação para menor do que moderada, lembrando que nesse estudo, né, se utilizou uma classificação mais contemporânea, né, na qual se considera realmente importante a massiva ou torrencial, não a grau, que a gente considera grau 2 para 3 seria a moderada. Então vejam que isso foi atingido em 87% dos pacientes, ao cabo que praticamente nenhum paciente, pouquíssimo, né, pouco menos de 5%, houve essa redução no segmento. Em relação ao teste de caminhada de 6 minutos, vejam que houve uma piora, né, no grupo controle, praticamente não houve alteração no grupo do triclip, e isso não atingiu, apesar de haver essa diferença, isso não atingiu o P estatisticamente significativo em relação ao teste de caminhada de 6 minutos. E aqui, quando a gente analisa, então, o desfecho primário do estudo, vejam que há essa redução significativa, mas quando a gente avalia desfecho duro, por exemplo, de mortalidade, não houve benefício, né, do triclip no segmento de 12 meses. Em relação à rehospitalização por insuficiência cardíaca, vejam que há uma redução, mas isso não atingiu o P estatisticamente significativo. E, fundamentalmente, esse benefício, então, do triclip, né, ele se deveu a uma melhora de qualidade de vida nessa população. E aqui, quando a gente analisa, né, na curva de Kaplan-Meier, vejam que para mortalidade ou necessidade de cirurgia em um ano, então, não houve redução. Para insuficiência cardíaca, né, com mais ou menos 3 a 6 meses, há essa tendência, né, de redução, mas isso depois praticamente se iguala, né, no segmento de 12 meses. Então, de fato, não houve esse benefício em termos de redução de rehospitalização por insuficiência cardíaca, o que de certa forma foi um pouco decepcionante. E em relação à questão da qualidade de vida, essa é uma subanálise muito interessante que mostra, né, que esse benefício de qualidade de vida ele está fundamentalmente atrelado, né, ao grau de redução da insuficiência tricúspide. Então vejam aqui que naqueles pacientes em que houve uma redução para um grau de regurgitação moderado ou menor, né, há esse incremento de qualidade de vida, ao passo que naqueles pacientes em que se manteve ao final do tratamento transcatéter uma regurgitação massiva ou torrencial, esses pacientes praticamente não melhoraram. E vejam que conforme a melhora, né, quanto mais houve essa redução aqui do lado direito da regurgitação tricúspide, mais também proporcionalmente melhorou a qualidade de vida. Então, durante o procedimento, né, se deve buscar, então, realmente uma redução o melhor possível, e isso está atrelado ao desempenho dessa terapia. E aqui, quando a gente analisa de maneira desfechos secundários, né, individualmente, aqui em números, né, essa redução, então, essa melhora, né, da qualidade de vida em relação ao grupo controle, né, a redução de quase 87%, quase 90% dos pacientes se atingiu, então, uma regurgitação tricúspide moderada ou inferior, então mostrando de fato que o benefício principal do estudo foi realmente na questão de qualidade de vida. Outro ponto para finalizar desse estudo é em relação à segurança, né? Vejam que desfechos adversos maiores em 30 dias foram muito baixos, 1,7%,
uma morte cardiovascular apenas, né, no segmento de 30 dias, nenhum caso de endocardite, nenhum caso de necessidade, né, de cirurgia de urgência, né? Então mostrando que é um dispositivo bastante seguro, né, para sua realização, né? Sangramento maior 4,7%, e aquela uma coisa bastante temida, né, que é ficar no final do procedimento, trocar a regurgitação por estenose. Vejam que só 5% dos pacientes ficaram com um gradiente médio na válvula tricúspide acima de 5%. A soltura, né, a gente sabe que a válvula tricúspide é uma válvula mais delicada, né, e muitas vezes naquela de clipar, soltar, posicionar e etc., você pode ter às vezes, depois que você libera, né, o triclip, ele pode soltar, né, então isso foi ao redor de 7% no segmento de 30 dias. Então é algo que eventualmente, né, com o aperfeiçoamento da técnica, a melhora do conhecimento e avaliação da anatomia, isso talvez possa melhorar ao longo do tempo. Então, em relação a limitações desse estudo, já para finalizar, a gente sabe que no grupo tratamento a gente sempre pode ter esse viés, né, de que não é cego, né? Então muitas vezes quem está cuidando do paciente, quem faz o eco, pode muitas vezes saber que esse paciente caiu, né, no braço de tratamento. De qualquer forma, as análises foram feitas de maneira cega, né? Durante o estudo teve uma influência muito grande da pandemia e a gente sabe que isso pode, de certa forma, ter influenciado os resultados do estudo, e a questão muito da aplicabilidade, né? Que a gente sabe que muitos desses pacientes podem ser excluídos, às vezes é uma tricúspide que está muito degenerada, muito aberta, que não tem uma anatomia favorável, né, para a realização do procedimento, então muitos pacientes podem ter sido de fato excluídos do estudo por questão da anatomia. Então a gente não sabe ainda, do ponto de vista prático, né, qual que é a porcentagem de pacientes sintomáticos, apesar de terapia otimizada com insuficiência tricúspide, que podem na nossa prática se beneficiar dessa terapia. Então, como conclusão final, acho que é um estudo importante, é o primeiro estudo randomizado, né, avaliando essa terapia transcatéter do triclip na nossa prática. É um estudo importante que, apesar, na minha opinião, de ter sido um pouco decepcionante os resultados, no sentido de não ter pelo menos melhorado a questão de rehospitalização por insuficiência cardíaca, a gente acredita que num segmento de mais longo prazo dessa população, à luz dessa melhora muito significativa da qualidade de vida, de que essa terapia pode ser uma alternativa nesses pacientes de mais alto risco e que tem uma insuficiência tricúspide refratária ao tratamento clínico otimizado. Então agradeço a todos, né? E seguimos aí com mais esse estudo importante no American College de 2023. Muito obrigado.